Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma dica, né, do Blender. Essas dicas, lembrando, são baseadas em dúvidas que eu recebo dos alunos. E daí eu estou juntando as mais relevantes, assim, estou gravando uma série de vídeos, porque isso aí já fica de help para outros alunos. Hoje eu estou sem webcam, né, essa semana eu não estou no estúdio, eu estou produzindo uma live, enfim, mas eu acho que vale. Bom, hoje eu vou falar aqui sobre os addons que eu utilizo. Eu não vou falar sobre addons, todos os addons do Blender, mas eu vou falar de alguns principais que, tipo assim, eu sempre utilizo com bastante frequência. E vou aproveitar. Semana passada teve um aluno que me perguntou sobre o addon de UV que eu utilizo, né, durante a produção da série de 30 dias. Vários alunos vêm me perguntando isso. Lembrando, esses arquivos estão sempre lá no dia 1. Mas eu resolvi gravar essa aula, que inclusive eu vou deixar esses arquivos, né, os addons, o link tá aí na descrição, beleza? Então vamos lá, eu vou falar aqui dos que eu utilizo, lembrando, eu não abro o Blender e saio ativando esses addons não, tá? Eu vou ativando de acordo com a necessidade. Vou dar uma letra aqui, vou deletar todo mundo. Um addons que eu sempre ativo logo de início é o Extra Objects. Então vou aqui em Edit, Preference, aí você vai lá em Addons, tem aqui ó, digita Extra, tem o Extra Curves e o Extra Objects, certo? Extra ADD Curves e ADD Mesh, o que a gente quer esse aqui, certo? Ativando esse addons, quando você der o Shift A, você vai perceber que a galeria de objetos aqui vai aumentar. E a gente vai ter essas opções aqui. Tem algumas engrenagens e vértices únicos para você criar a hierarquia de esqueleto, enfim. Tem o Round Cube, que é o que eu utilizo bastante para personagem, e um dos formatos que eu mais utilizo é a opção de cápsula, certo? Então essa é uma dúvida que vários alunos me perguntam: qual é aquele addons que você utiliza para criar vários objetos? É esse aí, tá? É o Extra Objects. Um outro addons que eu utilizo com muita frequência, eu sempre ativo ele logo de start do programa, é o Loop Tool, certo? Vou pressionar Tab aqui em modo de edição, vou vir aqui em cima, vou passar para modo de faces, pressionando o número 3, vou selecionar isso aqui. Se você clicar com o botão direito, tem aqui o Loop Tool. Eu tenho as opções de Bridge, Círculo, Curves, Flat, Loft, enfim. Essa opção, esse addon, ele não vem ativo também, você vai ter que ir lá em Edit, Preference, e aqui você vai digitar Loop. Tá? Loop Tools, certo? Uma das opções que eu mais utilizo isso aqui é para transformar regiões quadradas em circulares. Então, clicando com o botão direito, Loop Tool, e tem aqui ó, Círculo, certo? Pressionando o E aqui, eu posso aplicar um Extrude. Você vai perceber que ele saiu daquele perfil quadrado, né? E agora ele tem um perfil circular. Isso facilita bastante, é melhor do que a gente está fazendo de forma manual, certo? Um addons que o pessoal me pergunta muito é o V-Squares, tá? É um addons que eu utilizo aqui eu utilizo ele durante todo o processo dos 30 dias, né, que eu fiz de lives, e onde a gente produziu vários assets. Se você não tá ligado, dá uma olhada aí no canal do YouTube, tá? Lembrando, esses addons você tem que baixar. Eu estou enviando aí uma versão, mas verifica se tem atualização, tá? No mais, você tem que vir em Edit, Preference, e vai vir aqui em Instalar, certo? Então, o que eu vou deixar para vocês tá aqui, ó, vai ser essa aqui, ó, Addon Blender, tá? E aqui eu tenho ó, o V-Squares. Você vai dar 2 cliques, ele vai carregar. No meu caso, eu já tenho ele instalado. Tira aqui esse filtro, tá? Aqui ó, vou botar o V-Squares, já está instalado, tá? Como é que vai funcionar isso aqui? Ele vai servir para a gente alinhar de uma forma mais rápida a curvatura dos mapeamentos. Então, por exemplo, vou pressionar aqui letra A, vou selecionar todo mundo. Letra U, vamos dizer que eu já estou no processo de mapeamento do objeto, né? Letra U, e vou dar um Smart UV Project, vou dar um OK. Se você vir aqui em UV, para esse objeto a gente não precisaria fazer isso, tá? Eu só estou utilizando como questão de exemplo. Então, se eu quisesse deixar, por exemplo, esse mapeamento mais reto e remover essas curvaturas, né, que é o que ocorre geralmente, então seleciono um elemento, um vértice, pressiono a letra L para selecionar todo mundo,
e vou pressionar aqui Alt E. Esse Alt E é justamente a ação do addons, tá? Desse addons que a gente acabou de instalar. Se esse addons não estiver ativo, quando você pressionar o Alt E, nada vai acontecer. Então, para que essa ação ocorra, você precisa instalar esse addons, lembrando, ele está aí junto aos arquivos que está no link da descrição. Um outro addons que eu utilizo, que ainda está ligado a esse processo de criação de textura, é o Texture Density. Vou limpar isso aqui, você vai instalar, tá aí também o Texture Density. Lembrando, novamente, verifica se tem atualização, certo? Instala ele, ativa, no meu já tenho ele ativo. E eu não vou explicar a fundo aqui o que acontece. Tem aqui o Texture Density, né, Calculate, Set, tudo isso aqui eu explico durante todos os assets que a gente fez nos 30 dias. Eu explico sobre como aplicar isso aqui, principalmente no dia 1, que é o dia principal, tá? Então vai lá no canal, no site, se você tiver no site, tem aí explicando tudo certinho. Mas isso aqui, o que acontece, ele vai distribuir de uma forma organizada, né, e lógica, a densidade da textura em todo o objeto. Ele não vai deixar uma parte do objeto com mais resolução e outra parte do objeto com a textura com a resolução ruim, tá? Isso aí logicamente está ligado à questão do mapeamento UV, ok? Então é um addons que você deve ter aí no integrado ao seu workflow. Lembrando, para ativar isso aqui eu pressionei letra N, certo? O outro addons que eu sempre ativo é o de Shading, que é o de Node, né? Então vou vir aqui e passar para Shading, vou criar um New. Então se você selecionar esse Node aqui, ó, eu quero aplicar uma textura. Então se você selecionar esse Node e dar um Ctrl T, ele automaticamente já vai criar isso aqui, ó, essa estrutura pra gente, que é a imagem, a orientação do mapa e de onde vai vir essa orientação, se vai vir das UVs, das normais, etc. Se você não tiver com esse addons de Node ativo, se você pressionar Ctrl T aqui, nada vai ocorrer. A mesma coisa do Alt E aqui na opção de UV, certo? Qual é esse addons? Vem aqui em Edit, Preference, vem aqui digita Node Wrangler ou algo parecido, mas enfim, digita Node, ative isso aqui. Agora sim, quando você selecionar o nó principal, pressionar Ctrl T, ele vai lhe dar essa estrutura e aí você não precisa criar cada node aqui um por vez. Isso aqui agiliza bastante o processo aí, certo? Existe um outro addons que eu sempre ativo, né? Principalmente para modelagem de estruturas mais complexas, que é a opção booleana. Tem outros recursos, tem outros addons que eu utilizo, que é similares ao Box Cut, certo? Mas um que funciona bem é o Pulse, que são tipo as operações booleanas aqui. Então você vem aqui nos addons, Boolean, ele também não vem ativo, tá? Bool Tools, certo? Vou dar um Shift A aqui para mostrar aqui como é que funciona. Então, por exemplo, vou criar aqui um Round Cube e vou botar aqui o Default, Restore Default. Vou dar um Ctrl 2 aqui. Vou dar um Shift D, vou duplicar, pressionar o ESC, vou ativar aqui o Move Tool. Você selecionando os dois, a gente tem alguns atalhos, né? Assim, para aplicar essa operação booleana. Ctrl mais a gente vai adicionar. Eu posso conferir isso aqui em Edit. Aqui em cima tem Bool Tools e aí você vai aqui verificando qual a operação booleana que você está aplicando. É a mesma coisa também você vir aqui nos modificadores, tá? Você vai ver aqui, ó, uma operação booleana. Se eu pressionar Ctrl Z, ó, a gente vai desfazer. Então, Ctrl mais eu crio uma operação de union, certo? Ctrl Z. Posso dar um Ctrl menos, que é uma operação de diferença, tá vendo? Aqui, logicamente, se você reposicionar isso aqui, ó, ele vai se adaptar novamente, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui e Ctrl asterisco, né? Que seria o multiplicar.
vai ser o intersect, certo? Então quando a gente tem um curso onde eu mostro como criar o objeto inteiro sem utilizar addons pagos, né? Que é uma caixinha tipo militar, somente utilizando esses recursos aqui do Blender, certo? Então é isso. Acho que espero ter ajudado não só a aplicação aqui dos addons que eu utilizo aqui no meu workflow, mas também estou enviando para vocês os arquivos que também está lá no dia 1 da produção dos 30 dias dos assets, beleza? Então é isso, continue acompanhando. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me envia por e-mail, pelo WhatsApp, que eu vou criar um vídeo desse aqui e tá colocando essas dicas aqui segunda, quarta e sexta para vocês, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, fui!